Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo que realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo que realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Alô, gente de todo o meu Brasil! Graça e paz para todos os meus irmãos e irmãs espalhados por todo este Brasil. Vai o abraço desse sermão hoje, dia 22 de dezembro de 2023. Vai o abraço para os irmãos do Maranhão, do Pernambuco, do Ceará, do Sergipe, de todo lugar. Eu mando um abraço e um beijo no coração de todos vocês. E a mensagem que eu tenho para nós é essa: quando Jesus virá? Never. Quer dizer, nunca. Esse é o título da mensagem. Quando Jesus virá? Never. É o título da mensagem. Nunca. Você pode esperar de pé, você pode esperar sentado, pode esperar deitado, pode esperar plantando a bananeira de cabeça para baixo, esperar da forma que você quiser, que never quer dizer nunca, porque ele já veio. Não tem como ele vir pela segunda vez. A não ser que Deus regredir, voltar a 2000 anos, voltar lá no primeiro século e no primeiro ano do primeiro século. Porque alguns teólogos dizem que Jesus nasceu no ano 4 do primeiro século. Mas não há uma confirmação. Outros dizem que foi no ano 1º do primeiro século. Mas não importa que seja no primeiro, no terceiro, no quarto, não importa. Mas Deus tem que iniciar lá atrás. Aparecer novamente o anjo a Isabel, isso é João, pai de João Batista. O mesmo anjo tem que ir visitar Maria e dar as boas novas. E ali Deus começa a trabalhar na vida de Maria. E nasce o Salvador. Nasce João Batista 6 meses antes. Então Jesus cresce. E vem ali. Deus tem que ressuscitar Anás, Caifás, o sumo sacerdote. Deus tem que trazer de volta Pôncio Pilato, Herodes. Deus tem que levantar de novo o templo que está caído. Deus tem que trazer aquela geração do primeiro século. Deus tem que voltar a 20 séculos. Nós estamos no século 21. Deus tem que voltar 20 séculos atrás. Ele tem que passar por todo o sofrimento que ele passou. Levantar, ele tem que trazer de volta os 12 apóstolos. Ele tem que andar pela Galileia, pela Judéia, por Samaria, por todo aquele lugar. Depois ele é preso. Tem que ser levado a uma cruz. Depois ele ressuscita ao terceiro dia. E fica ainda 40 dias ainda dando instrução aos seus discípulos. Depois ele é levado ao céu. Atos capítulo 1, versículo 11. Mas ali, ele vai dizer, quando aqueles varão
Aqueles homens estavam olhando para o alto. Varões Galileu, por que está olhando para o alto? Este mesmo Jesus que dentre vós foi tirado, ele há de voltar da mesma forma que foi levado? Será? Não. Vai ter que mudar. Varões Galileu, esse Jesus que dentre vós está sendo levado, ele há de voltar não só para vocês, mas vai voltar para o Brasil, para a Argentina, para os Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, todas as nações. Ele vai voltar para o mundo inteiro. Mas ele não vai voltar agora, ele vai voltar entre o segundo ou terceiro milênio. Então, se isso acontecer, aí nós podemos afirmar que Jesus vai vir. Mas fora disso, acabou. Never, nunca. Nunca, nunca, nunca. No ano 3000, que falta ainda 977 anos para terminar o ano 3000, ele não veio. No ano 4000, no ano 5000, 6000, ele não virá, porque ele já veio. Ele não tem nada comigo, nem com você. Nós viemos a existir 2000 anos depois. Tudo que ele disse ao sair da terra e ser levado ao céu, ele disse isso para os seus que ali estavam olhando para o alto. Esse Jesus, 1:11 de Atos, esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, ele há de voltar assim como para o céu visse subir. Porque hoje, essas falsas religiões, esses enganadores e mentirosos, ficam prometendo uma coisa que não existe dentro desse livro. Deus não tem promessa para nós dentro do que ele disse. Não há promessa para nós. Porque tudo que ele disse para o seu povo. Eu não vim senão para o meu povo. Vá pregar o meu evangelho. 10:5 de Mateus. Mas não andei pelo caminho do gentio, e nem entrei em aldeia de samaritano, mas ide somente, veja bem, seus estudiosos, seus entendidos, somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só Israel, o pecado estava só em Israel. A lei de Moisés era só para Israel. Essa Bíblia foi escrita só para Israel. A promessa foi para Israel. Deus não tinha nada com o Egito. Deus não tinha nada com a Síria. Deus não tinha nada com a Turquia. Deus não tinha nada com a Arábia Saudita. Deus não tinha nada com nação nenhuma, a não ser a nação de Israel. Então nós olhamos para este livro. Você disse, mas irmão Nilson, ele prometeu que ele viria para os seus, porque lá no capítulo 15, 24 de Mateus, Senhor, aquela mulher cananeia, ela não era uma mulher gentia. Aliás, não era uma mulher judia. Ela era uma mulher gentia. E ela clamava por misericórdia. E os discípulos chamaram a atenção do Senhor. Mestre, despede essa pobre mulher que vem gritando atrás de nós. Ele disse, eu fui enviado. Somente. Veja bem, seus entendidos. Somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem era essa simbologia de ovelha? Não era gentil. Gentil era um povo discriminado pelos judeus. Os judeus discriminavam o gentil. Gentil não tinha direito de nada, 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 nada.
tudo, desde lá da Páscoa, que lá no capítulo 12 de Êxodo, Deus disse para Moisés: fazei a Páscoa uma vez por ano, comei o cordeiro com erva amarga, comer o pão sem fermento e beber o vinho. Mas isso é só para Israel. Nenhum estrangeiro, nenhum gentil poderia participar do ato da Páscoa. Ninguém podia participar das coisas sagradas de Deus, era somente a nação de Israel. Então ele veio para os seus. Aí vamos agora para a Bíblia. Vamos olhar para a Bíblia. Jesus disse para os seus, você marque bem o que Jesus disse. Ele disse no capítulo 11 de Lucas, o versículo 49 a 51, olhe ali o que ele disse, que o sangue de Abel, até o sangue de Zacarias, Deus ia requerer o sangue de todos os profetas, que Zacarias foi morto entre o altar e o templo. E todo esse sangue derramado pelos santos, Deus ia requerer de quem? De quem que Deus ia requerer o sangue desses santos? Requererei desta, veja bem o texto, 11, 49, 50 e 51 de Lucas, requererei desta, não é requererei um dia, não. Quem matou, quem apedrejou, quem destruiu, quem derramou o sangue do santo, não foi eu, não foi você, não foi o gentil, foi os israelitas. Então, eu vou requerer o sangue desses inocentes, desta geração. Pronto. A conta não fecha, meu irmão. Desta, não é da segunda, da terceira, da quarta, é desta geração que ele estava vivendo. Ele ia requerer o sangue dos santos que foram derramados. Agora, como você disse que Jesus vai vir, aonde existe promessa dentro deste livro, ele prometendo vir para o povo gentil. Nós olhamos para o capítulo 10, e versículo 23, você veja bem, de Mateus. Ele disse para os discípulos, ide pregai a minha palavra. No versículo 16 ele diz assim, eu vos envio como ovelha no meio dos lobos, mas sede prudente como a serpente e simples como as pombas. E ele continua alertando os discípulos. E ele disse, se vós for perseguido em uma cidade, fugirão para outra. Vocês não vão conseguir anunciar, pregar em toda a cidade de Israel, até que o Filho do Homem virá. Quer dizer, os discípulos não iam conseguir pregar nem dentro de Israel. Não ia conseguir as cidades que estavam dentro de Israel. Porque segundo o conhecimento, Jesus terminou seu ministério no ano 33. Mas no ano 70, 37 anos depois, foi o fim de todas as coisas. Então, que os discípulos não iam terminar de percorrer as cidades de Israel. Que tamanho que é Israel? Israel é o tamanho da Índia, que é o país mais populoso do mundo, o maior país do mundo. Segundo vem a Índia. A Índia não, a China. Primeiro a Índia, segundo a China. E o terceiro, Estados Unidos. A Índia, a China e Estados Unidos, a metade da população do mundo. Nós temos no mundo hoje 215 países.
A metade da população vive dentro desses 3 países. Agora, se fosse um grande país, tudo bem, mas eu pergunto, será que os discípulos, se você está esperando Jesus voltar, o discípulo ainda está andando dentro de Israel? Ainda não conseguiram percorrer, porque Jesus diz, vocês não vão conseguir percorrer todas as cidades de Israel até que o Filho do Homem virá. Será que o Pedro, Tiago, João, André, Felipe ainda está andando, pregando lá em Israel? Será? Abre o seu entendimento, meu irmão, minha irmã. Israel não é do tamanho da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é maior que Israel. Israel não chega a ser o tamanho da capital de São Paulo. São Paulo é a maior cidade do Brasil. Israel não é do tamanho de São Paulo. E se é que você ainda tem na sua mente nessa esperança que Jesus vai voltar, então Jesus disse e os discípulos têm que cumprir. Eles estão andando por todo Israel, ainda pregando. Então desate. Há uma música que diz assim, desate que eu quero ver esse sinal que eu lhe dei. Não desate para você, você tem que desatar. 4 em cima de 4. 4, 4 esperou, teve um 4 que não veio. 4 foi, 4 ficou, desate que eu quero ver esse sinal que eu lhe dei. Não desate para você, você tem que desatar. Então, meu irmão, é que dentro deste livro que você tem que desatar. Não é o que diz aquele homem lá na frente, aquele mentiroso, que fica lá na frente de paletó e gravata falando. Você olhe para... Não precisa, eu poderia citar dezenas e dezenas de capítulos e versículos, mas esses 2 basta. Vocês não vão conseguir percorrer a cidade de Israel, que é uma nação pequena, até que o Filho do Homem venha. Eles não vão conseguir. Se Jesus não veio, estão ainda correndo, andando, apressado. Oh, Jesus vai vir. E se ele diz, o sangue de Abel, até o sangue de Zacarias foi derramado, eu vou requerer de qual geração? Desta geração. É deste povo que tem que prestar conta a Deus. Então, meu irmão, não acredite nisso. Não acredite, porque ele não tem compromisso comigo nem com você. Ele não tem compromisso com nação nenhuma. Alguém diz, não, mas quando o evangelho for pregar em todo mundo virás o fim. O evangelho já foi pregado no mundo inteiro. Lá em Romanos capítulo 10 e versículo 18, o apóstolo Paulo diz que o evangelho foi proclamado no mundo inteiro. E ele diz que quando o evangelho fosse pregado no mundo inteiro viria o fim. Ali no capítulo 10 e 18, diz que o evangelho foi pregado no mundo inteiro. E aí? E aí? Como é que você pode me explicar? Desate esse nó. Eu dei um nó. Agora eu quero que você desate esse nó. Pronto. É só você olhar para este livro, crer neste livro, valorizar este livro, que você vai desatar este nó. Por isso que o título da mensagem é essa. Quando Jesus virá? Never. Nunca. Tira isso da sua mente. Porque ele nunca virá, porque ele já veio. Ele vem em juízo. Ele vem em espírito. Todos os olhos verão. Verão o quê? Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que venho sobre as nuvens, e todos os olhos verão, até aqueles que me ultrapassaram com as lanças, lá na cruz, verão. Verão o quê? Verão os sinais. Os sinais que antes da sua vinda estava acontecendo em volta de Jerusalém, quando Jerusalém foi cercado por 6.000 soldados romanos. E ali então começou os grandes sinais. Mas
Jesus veio em espírito, levou os seus em espírito. Que olho que ia ver? Foi num abrir e piscar de olho. Acabou. Então, vai vir, vai parar, os anjos vão tocar trombeta, e os mortos vão ressuscitar. Ressuscitar para quê? Para que Deus quer defunto lá no céu? Aqueles que estão mortos, lá há milhares de anos, tudo pudrecido, não existe mais nada, virou terra. Para que Deus quer isso? Deus vai levar essa imundícia para o céu? Ele veio buscar o Espírito que dormia no túmulo junto com os santos que estavam no túmulo. Pronto, acabou. Hoje, quando nós deixamos este corpo físico, 1 Coríntios capítulo 5, essa carne tomba e o Espírito volta a Deus, porque o Espírito é de Deus. E esse corpo volta para a terra e vira terra. Mas o Espírito só volta para Deus se ele é de Deus. Romanos capítulo 8 e versículo 9. Quem tem o Espírito de Deus, esse ou essa é de Deus. Se você não tem o Espírito de Deus, fique tranquilo, porque você vai para a terra e vai vir a terra e tudo vai acabar, porque Jó capítulo 14, versículo 10, morrendo o homem, ele deixa de existir e tudo acabou. Eclesiástico 12 e 7, o Espírito volta a Deus, o corpo volta à terra e vira terra. Lá no capítulo 3 de Gênesis, versículo 19, és pó, vieste do pó e para o pó tornará e virará pó. Então, meu irmão, acabou. Pare com esse negócio de rua de ouro, do céu, encontrar com um parente, tal, que tudo isso é blá blá. É tudo mentira. Fique com essa palavra. Se você ainda não inscreveu no meu canal, escreva. Passa essa mensagem para outro. Eu quero te desejar um feliz Natal e um próximo novo, como essa música que eu cantei, Adeus Ano Velho e Feliz Ano Novo. Muito dinheiro no bolso e saúde, muita saúde para o ano de 2024. Graça e paz para todo. Bye, bye.